Solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Lopes, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum para nossa sessão ordinária. Vereadora Ana Carino Rodrigues Piriro, presente. Vereador Antônio Lino, da presidência, presente. Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Caio César Machado da Cunha. Carlos Evaristo da Silva, presente. Carlos Lucareschi, presente. Cláudio Kilmiak. Clodoaldo Aparecido de Moraes. Emerson Hong, presente. Francisco Moacir Bezerra de Melo, presente. Vereador Iduígues Ferreira Martins, presente. Jean Carlos Soares Lopes, na primeira secretaria, presente. Juliano Junab, presente. Marcos Paulo Tavares Furlan, presente. Mauro Luiz Claudino de Araújo, presente. Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Olímpio Sambo Tamiyama. Pedro Hideki Komura, presente. Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Rinaldo Sadal Sakai, presente. Roberto Valença Lima. Rubens Benedito Fernandes Bibo, presente. Bem? Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado, presente. Senhor presidente, 17 senhores vereadores presentes. Vereador, anota a presença do vereador Caio Cunha. 18 senhores vereadores presentes, senhor presidente. 18 dos senhores vereadores encontram-se presentes. A quórum legal. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis, independente de deliberação. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Ofício 5253/2015. Informa sobre a liberação de recursos pelo governo federal. À disposição dos senhores vereadores. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional e Assistência Social. Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 27... Só um momento, senhor presidente. Eu parei aqui a leitura. Ofício 273/2015. Comunica a celebração de convênio com o município. Coloco à disposição dos senhores vereadores. Câmaras Municipais. Itaquaquecetuba convida para a sessão solene de entrega do título honorífico de cidadão itaquaquecetubense ao senhor deputado federal. Coloco à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente. Peraí. Tem um. Passou, Roberto. Solicito ao primeiro secretário notar a presença dos vereadores Cláudio Miaki e do vereador Roberto Valença. Anotada a presença dos senhores vereadores Cláudio Kilmiak e o vereador Roberto Valença Lima. Esta presidência gostaria de registrar a presença de dois futuros atores globais, o Lucas e Matheus Dantas, que se encontram aqui na tribuna de honra. Eles vão fazer parte de uma minissérie da Rede Globo e também acompanhado dos seus pais, o Marcos Dantas e Luzia Dantas. Muito obrigado pela presença. Para nós é uma honra a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Minha mãe era hipertensa, diabética. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 24/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade da captação e utilização de águas pluviais e reuso da água nas situações que especifica e dá outras providências. De autoria do vereador Emerson Hong, vereador PR. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação
Justificativo projeto legislativo de autoria do nobre vereador Emerson Hong. Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Senhor presidente, essa palavra. Com a palavra, o autor da propositura. Boa tarde aos vereadores, boa tarde à imprensa, aos meus pares. Eu quero aqui agradecer assim a liberação desse projeto, até pelo fato do momento que nós vivemos hoje nessa carência de água que a cidade, o país aflige. Isso aí é um projeto que vem assim de encontro ao executivo de cisternas. Isso está em Lava Rápidos e alguns lugares que realmente fazem uso de água. Então eu quero agradecer assim, aos meus pares essa aprovação de projeto que está de que ir agora para estudo essa casa, para posteriormente vir a ser a execução dele. Obrigado. Requerimento 19/2015. Egrégio plenário. Requer a mesa diretiva dessa egrégia Casa de Leis, que considero justificada a minha ausência na sessão ordinária realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, motivada por viagem à capital de nosso estado de São Paulo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de fevereiro de 2015, vereador Carlos Lucareschi, vereador PPS. Coloco em discussão o requerimento número 19/2015, de autoria do nobre vereador Carlos Lucareschi. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 20/2015, egrégio plenário. É motivo de grande satisfação a notícia de que os irmãos gêmeos mogianos Lucas e Mateus Cesário Dantas Miranda irão integrar o elenco principal da minissérie Dois Irmãos, da Rede Globo. Os irmãos Lucas e Mateus são filhos do casal Marcos Dantas Miranda e Luzia Aparecida Cesário Miranda, e nasceram em 12 de fevereiro de 2008. E com tão pouca idade, já vão integrar o elenco na maior rede de televisão brasileira. A minissérie da Rede Globo será dirigida por Luiz Fernando Carvalho, e os irmãos Lucas e Mateus irão interpretar os personagens Omar e Yacoub, respectivamente. E se trata de uma adaptação do livro homônimo do escritor Milton Hatton. O elenco da minissérie contará com atores como Cauã Raymond, Juliana Paz e Antônio Fagundes. E a trama conta a história da imigração libanesa ao Brasil. Assim é que requeiro a mesa diretiva da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades de estilo, e ouvido o egrégio plenário, a consignação na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária de votos de aplauso e congratulações aos irmãos Lucas Cesário Dantas Miranda e Mateus Cesário Dantas Miranda pela participação na minissérie Dois Irmãos, da Rede Globo, o que certamente engrandece o povo mogiano, e finalmente que do deliberado seja dada ciência aos pequenos homenageados. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 13 de fevereiro de 2015. Pedro Comura, vereador PSDB. Coloco em discussão o requerimento de número 20/2015, da autoria do nobre vereador Pedro Hideki Komura. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se conta. Está aprovado. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, declaração de voto, o nobre vereador Pedro Hideki Komura, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, nós apresentamos esse requerimento aqui em homenagem aos dois garotos atores, né, que vão participar da minissérie no segundo semestre, uma minissérie chamada Dois Irmãos Gêmeos, né, que é uma adaptação de romance do escritor Milton Hatton, né, que fala sobre a imigração libanesa aqui no Brasil. Os garotos já estão gravando desde o mês de dezembro, e inclusive fizeram cenas lá em Manaus recentemente e vão estar trabalhando aqui no Rio de Janeiro, no Projac, né? Então, para nós, mogianos, é uma honra muito grande ter os dois atores mirins mogianos aqui participando dessa sessão e fazer essa singela homenagem
aos atores aqui presentes, né? E que com certeza levará o nome de Mogi das Cruzes para todo o Brasil, né? E que a gente espera nessa minissérie dirigida por Luiz Fernando Carvalho faça bastante sucesso e projete os dois garotos, o Lucas e o Matheus. São garotos de 7 anos, né? Que já estão começando ativamente nessa vida artística aí. E eu queria desejar aos dois garotos, né, muito sucesso na vida profissional deles aí. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 21/2015. Colendo plenário. Pretende o presente requerimento esclarecer assuntos de interesse do nosso município, qual seja a atual fase dos contratos e o cronograma de obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, na região denominada Bairros da Divisa. Dentro do cronograma apresentado, as obras tinham sua conclusão para setembro de 2014. Saliento que a referida obra, com sua data de entrega, não foram cumpridas. Assim, para que seja esclarecida a dúvida sobre como está o cronograma e quando serão concluídas as obras, tem este requerimento a finalidade que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal Marco Aurélio Bertaioli, a ilustríssimo senhor Gerson Coleman, presidente da Sabesp, o ilustríssimo senhor José Luiz Lima de Oliveira, diretor-presidente da Arcesp, para se fazer a seguinte indagação: qual o cronograma atual das obras? Qual a data para a sua conclusão? Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 9 de fevereiro de 2015. Protásio Ribeiro Nogueira, vereador PSD. Coloco em discussão o requerimento número 21/2015, de autoria do nobre vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Proposições publicadas. De número 72/2015 a 82/2015 dos senhores vereadores, senhor presidente. Coloco em discussão as indicações dos senhores vereadores de número 72 a número 82/2015. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas. É que senão você fecha aí. Não há mais papéis a serem deliberados na ordem do dia, senhor presidente. Não, é expediente. Expediente, né? Aliás, senhor presidente, expediente. Não havendo mais papéis para ser tratado no expediente, primeira vereadora inscrita para falar, vereadora Odete. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Presidente, vereadores, a imprensa. Bom, tivemos um carnaval bastante chuvoso, né? E tudo aquilo que precisamos realmente é de muita chuva, é de muita água. Mas tivemos também muitos deslizamentos de terra junto desta água. Tivemos muitas árvores que se romperam, que se caíram, que se quebraram. Tivemos uma ventania diferente num dos dias desse carnaval. E o que ocasionou muita queda de árvore e com muitos danos em rodovia, na nossa região, em estrada, em residência, em praça, em ruas. E não foi um número muito pequeno. Infelizmente, um número muito grande, mas muito grande mesmo. E tivemos árvores até que caíram em residências, em casas, danificando móveis, danificando inúmeras situações dentro de residência. E isso me levou a refletir, até porque, presidente, nós chegamos a ficar 8 horas sem energia no distrito de Itespeba. 8 horas sem energia
no distrito de Itaipeba por conta de postes e de árvores que caíram no distrito. Essa ventania foi uma ventania que não é normal dentro do distrito, na nossa região. E foi lamentável a perda e a dificuldade que o ser humano enfrentou com tantas árvores caídas. O volume de água, de chuva, foi muito bom e benéfico, porque nós temos lá a represa, nós temos a cabeceira do rio Jundiaí, e, sem dúvida nenhuma, refletiu no nível da água da nossa represa. Não só de lá, mas do Alto Tietê todinho, porque nós tivemos bastante chuva. O volume foi grande, mas também tivemos muito estrago, mas muito estrago. E fica uma dúvida, vereadores, em relação a tanta queda de árvore. O que poderia ser feito? Porque realmente deu dó de ver as árvores tombadas com raiz e tudo. Na praça, em Itaipeba, nós tínhamos uma árvore enorme, uma árvore linda, que floria todos os anos, e hoje não temos mais, né? E assim, no entorno da nossa região sul, todos sofremos muito, nas estradas, principalmente com as residências que foram abaladas com árvores gigantescas, árvores centenárias, tivemos árvores até de pau-brasil que caiu na nossa região. Então, assim, eu não sei se poderíamos contar com algum trabalho preventivo. Queria até chamar aqui o vereador Juliano Abi, presidente da casa também, se existia algum trabalho a ser feito, vereador Juliano, de poda de árvores de risco. Vou chamar de árvore de risco, porque a qualquer momento pode vir dar o problema. E na nossa região nós temos muitos eucaliptos velhos, eucaliptos antigos, então eles são muito grandes. Será que a nível de poda poderia ser desenvolvido algum trabalho na secretaria? Primeiro, para verificar se a árvore não está doente, porque quando a árvore está doente também acontece esse tipo de problema. E segundo, de árvores gigantescas em local de risco. Será que existiria algum trabalho que poderia ser desenvolvido, vereador? A senhora me permitiu a parte? Por gentileza. Vereador Odete, até caros colegas, a vereadora ela vem apontando um item muito importante, principalmente em relação à gestão dos exemplares arbóreos urbanos que a gente tem. Eu acho que não só essa questão de queda, mas queda em função e prejuízo à vida humana, em função ao prejuízo da rede elétrica, e não só pertinentes a essas questões, mas causam acidentes. Recentemente, se eu não me engano, foi na segunda-feira, caiu uma árvore aqui na frente da OMC, né, que causou um transtorno gigantesco, com reflexo até ali a rotatória da Yoshiteru Onishi. Eu acho que é importante a gente fazer um cadastramento de todos esses exemplares arbóreos, avaliar, inclusive, o estado sanitário dessas árvores. Recentemente, eu estive conversando com a Universidade Brás Cubas, juntamente com os coordenadores dos cursos de Engenharia Ambiental e dos cursos de Biologia, por meio do qual os coordenadores de ambos os cursos se comprometeram, obviamente, caso esse projeto acabe sendo encaminhado e vá para frente, se comprometeram que, em conjunto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em conjunto com a nossa Comissão de Meio Ambiente da Casa, elabore um projeto para o cadastramento de exemplares arbóreos da nossa zona urbana. Esse cadastramento funcionaria não apenas para examinar o estado fitossanitário da árvore, evitando até o corte prematuro dessas árvores. Às vezes a gente, por não tratar, né, o vício ou a doença que aquela árvore tem, a gente acaba tendo a necessidade de podar indevidamente, ou até suprimir a árvore. Então, ele serviria como uma maneira preventiva para avaliar o estado fitossanitário dela. E mais ainda, vereador, existem árvores aqui dentro da nossa cidade que deveriam ser protegidas em termos de patrimônio cultural histórico.
árvores presentes em algumas praças centenárias que a gente tem aqui e que muitas vezes a gente nem sabe qual espécie que é, há quanto tempo ela está lá, se o estado fitossanitário dela está adequado. Então, esse cadastramento dos exemplares serviria principalmente para essas duas questões. Avaliar a situação das árvores e não só isso, fazer uma proteção legal dessas árvores em função do seu valor histórico-cultural. E esse trabalho, eu fiz uma reunião preliminar com ambos os coordenadores dos cursos de Engenharia Ambiental e Biologia, e a partir daí eu espero contar não só com o apoio de Vossa Excelência, assim como do vereador Caio Cunha, para a gente desenvolver esse trabalho, fazendo com que a Secretaria do Verde trabalhe junto conosco nesse processo. Muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar, vereador, e fazer o seguinte comentário. Infelizmente, nós, com tanta árvore que caiu na nossa região, muitos aproveitadores, por ser uma área de proteção de manancial, aproveitaram da situação e o feriado prolongado para até se sentir à vontade para mexer em algumas árvores que estavam, de repente, incomodando a planta de algum projeto que ele tinha. Olha que situação nós chegamos. Então, assim, por isso é muito importante catalogar realmente, acompanhar a saúde da árvore, porque agora como provar se é o vento ou se foi o desassoreamento em torno da árvore com que fez com que ela caísse. Até porque era vantagem mexer com isso, porque era a vontade, de repente, do proprietário. Então, tornou-se assim um problema muito sério, mediante um feriado prolongado e uma situação... Vereadora, só um minuto, só para pedir para o vereador Sadal Sakai assumir a presidência, só para trocar uma ideia com outro colega vereador sobre uma matéria que vai ser discutida na próxima semana. De uma situação extremamente delicada, né? E chegamos até a entrar em contato com as secretarias, pedimos a presença da Polícia Florestal e o que foi nos respondido via administrador é que ele estava atendendo a região de Salesópolis. E até agora estou no aguardo. Então, assim, uma dificuldade imensa para que a gente consiga realmente preservar a nossa região. E esse desenvolvimento desenfreado na área de produção de manancial tem se tornado uma constante. E agora foi mais uma oportunidade para algumas árvores caírem. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu ia falar até da tribuna, eu vou falar daqui mesmo. Eu gostaria de... Esse assunto que vem no dia a dia, que entrou na nossa pauta há uns 6 meses, que é a questão da falta d'água. Olha, esse final de semana eu andei na rua e aí a gente vê que cada assunto que surge na mídia e surge da sociedade, aparece logo de cara alguém que é especialista. E aí você vai analisar bem, o cidadão não é especialista em nada. Ele é um falastrão na realidade. Começa a confundir os números, trazer outras ideias. Então, você começa a ter uma noção de que as pessoas que dizem especialista naquele assunto é mero curioso. E quem tem que tratar desse assunto está fora, muitas vezes fora desse assunto, que é as autoridades, que é esta casa, que é o executivo, que é pessoas especializadas no assunto. Aí aparece um semideus dizendo assim, eu já sabia. Tudo eles já sabiam. Eu tive no Varejão, e aí encontrei alguns especialistas em bacias, não sei da onde. Eu até perguntei se a bacia não era de alumínio,
que antigamente tinha umas bacias de alumínio, portanto, você conhece muito bem isso aí lá no interior. Aí alguns falam gamela, e aí tem uns especialistas nessas vidas. E eu comecei a me perguntar. Aí uma coisa, eu acho que aí eu não posso concordar, e eu acho que nenhum dos senhores vereadores vão concordar com esse assunto. Os nossos agricultores passaram a ser o vilão dessa história toda. Eles viraram agora as pessoas mais odiadas dessa terra. As campanhas que foram feitas estão levando os nossos agricultores a ser odiados no dia a dia. Eles que de vez em quando aparecia lá na página da economia para dizer que subiu a alface, subiu o tomate, subiu não sei o quê. O governo do estado, através do DAE, colocou esses trabalhadores nas páginas policiais. Colocaram eles nas páginas policiais, estampado nas páginas policiais. O que não dá para esta casa, os senhores vereadores e vereadoras, aceitar esse assunto. Eu acho que o governo do estado, através do DAE, através da Sabesp, tem que mudar esse discurso. Não são os agricultores que estão hoje acabando com a água. Quem acabou com a água foi a Sabesp. Ela que vende hoje a água para a população. Hoje ela vende a água a todas as pessoas. Quem tinha um poço no seu sítio, ou na sua chácara, ou na sua casa, foi obrigado a fechar. Quem tinha um poço artesiano foi obrigado a fechar. O semi-artesiano foi obrigado a fechar. Tudo gira em torno da Sabesp. E agora a Sabesp vem e pega os nossos agricultores que produzem e jogam nas páginas policiais. Eu acho que eles deveriam estar lá também dizendo o seguinte: são eles que matam a fome da população, são eles que fazem chegar nos nossos lares, nas nossas panelas, nas nossas mesas, os alimentos que nós comemos todos os dias. Agora, essas pessoas viraram agora os marginais. Se eles andarem na rua e parar em qualquer lugar, se eu sou agricultor, eles são capazes de ser lixados pela população, da forma que o DAE estão tratando ele. Hoje eu vi no jornal Diário de Mogi uma matéria sobre os agricultores que vão fazer novos protestos. Eles têm que fazer mesmo, e tem que ter o apoio dessa casa, porque o que estão fazendo com essas pessoas é um absurdo. Então esse é o caminho que nós devemos nessa casa tomar. E eu quero pedir através das comissões de agricultura, através das comissões do meio ambiente, que vem tratando, como o Juliano lá, vem tratando muito bem esse assunto. Eu acho que nós temos que retomar. Inclusive nós estamos pedindo aí, e estou marcando uma reunião, aquela reunião nessa casa, para segunda-feira às 10 horas, para que a gente possa tratar com a prefeitura o trabalho feito. Não é um comitê de crise, eu trato isso como um comitê de solução, que nós temos que dar solução para esse assunto. Já falou muito bem aqui o vereador Taubaté, quando eu dizia aqui da questão da comissão do SEMAI, com muita propriedade, ele discorreu sobre esse assunto com muita clareza. Então, vereador Taubaté, os nossos agricultores, que Vossa Excelência, todos os domingos vai lá no Varejão, acompanha o trabalho dessa comunidade, viraram marginais da mão do governo, que é um absurdo. Eu acho que algumas pessoas aqui se lembram muito bem, em 1986, quando o Sarney baixou os cruzados da vida dele, que botou os xerifes nos campos para prender fazendeiro, prender proprietários de boi, para prender a população, é o agricultor que pagou a conta novamente. Em 94, quando foi feito o plano real, que o Fernando Henrique baixou o plano real através do presidente Itamar Franco, quem pagou a conta foi o agricultor, que teve que manter a cesta básica e não podia subir arroz, subir feijão, subir frango, subir carne, enfim, outros produtos desta área. E agora, mais uma vez, o agricultor é colocado na mesma situação. E é os produtores de Mogi das Cruzes, da nossa cidade, que hoje plantam e cuidam dos seus hortaliças. Poxa vida, aí eu fico indignado com essa situação. Fiquei nesse final de semana meditando, falando, pensando sobre esse assunto, e quando eu fui ao Varejão, encontrei algumas pessoas dizendo que são o supra-sumo da solução da água.
Aí não dá para entender, aí não dá para aguentar mesmo. Portanto, eu estou fazendo aqui um apelo a essa casa. Eu acho que nós temos que agora abraçar esta causa dos nossos agricultores e trazer para discutir aqui na nossa casa, discutir na rua com eles, como tem feito aí o Juliano Alves, o Pedro Komura, o Sadal Sakai, como outros. Vamos trazer todo mundo, não é só a colônia não. Nós todos vamos entrar nesta guerra contra o governo do Estado e proteger os nossos agricultores. Só uma partezinha. Pois não, vereador. Vereador Lino, eu acho que nós dois estamos indo no mesmo caminho nessa ideia, porque foi essa daí até a razão principal que a semana passada eu me coloquei, Vossa Excelência também, contrário àquele folheto distribuído pela vereadora Karina. E aquele folheto foi para o Facebook, viu? Ele rodou. Então, veja o que é que uma coisa mal informada, porque diz ali naquele folheto que o maior consumidor de água é a irrigação, é o agronegócio. Então, cerca de 80%, exatamente, 84%, o agronegócio 72%. Então eu pude aqui informar aqueles que não tinham essa informação, vereador, e o senhor também tem conhecimento disso daí, que não é real isso aí. Sim, concordo. E quem está pagando o pato de fato é quem produz alimento para esse país. Eu citei aqui o produtor de arroz do Vale do Paraíba, aqui perto da gente, os nossos produtores de hortifrutis aqui da nossa região, e também aqueles que usam em determinadas regiões, determinadas, que é cerca de 1% do plantado nesse país, que usa grandes áreas de cultivo de grãos irrigados. Então, vereador, as coisas às vezes, com um sentido, acabam indo para outro. Obrigado pela parte. Eu concordo com Vossa Excelência. Se nós trabalharmos a nossa região, e aí você vê lá, quantos agricultores nós temos aqui usando água? Quantos agricultores? Vamos elevar, 1000. E aí você vê lá, quem usa a água do Cantareira, 6 milhões. Quem usa a água do Alto GT, 4 milhões. Aí você vê quem usa a água do Guarapiranga, 2 milhões. E aí são os agricultores de 1000 pessoas que acabam com a água do Tietê? Fica aí essa indagação para a gente discutir. Então, eu queria que tivesse um tratamento adequado para essa sociedade produtora. E ainda digo mais, eu acho que está na hora do governo do Estado, quando o governo do Estado vai lá dizer assim, o governo federal usa o Bolsa Família para fazer não sei o quê, usa o Bolsa Família para fazer campanha política. Por que que agora o governador também não usa uma linha de crédito para ajudar esses trabalhadores? Façam o mesmo, não espera para criticar, façam para resolver as questões e não para prejudicar as pessoas como estão fazendo hoje. Então eu fico com muito medo quando nós começamos a trabalhar nessa linha de pensamento e o governo vem e coloca na mídia essa situação. Estamos percebendo de que essa pessoa trabalhadora que levanta 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, de segunda a segunda, para colocar o alimento no mercado, hoje viraram marginais, viraram páginas policiais, infelizmente. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar, vereador Jean Carlos Soares Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me inscrevi para falar nessa tarde sobre um projeto de lei que eu apresentei nesta casa, nesse ano, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Qualidade de Vida do Servidor Público. E eu queria fazer um paralelo com um fato que ocorreu na Vila Jundiaí com um funcionário público lá no Centro Esportivo da Vila Jundiaí. E o projeto vem ao encontro, por exemplo, do que a gente está pensando sobre essa questão, vereador Chico, Vossa Excelência é médico, sobre a qualidade de vida dos trabalhadores, dos funcionários públicos em diversas áreas. Que diz assim, fica autorizada a Prefeitura Municipal a instituir o Programa Municipal de Qualidade de Vida do Servidor Público. O referido programa tem por objetivo proporcionar
orientação ao servidor público sobre práticas laborais que geram riscos de patologias decorrentes de hábitos não saudáveis. O programa terá caráter fundamentalmente preventivo. O que eu queria chamar a atenção, senhores vereadores e vereadoras, é que hoje o funcionário público, diante de diversas funções ou tarefas que eles são colocados ou instado a cumprir, uns têm determinados níveis de estresse mais ou menos, outros o perigo, vereador Odete, para cumprir tal tarefa. Por exemplo, os guardas municipais, que têm discutido um programa para que parte ou alguns deles sejam armados. Acho interessante a ideia, uma vez que eles precisam também da sua autoproteção. Não dá para ir de peito aberto sem o equipamento necessário para coibir, por exemplo, ou cuidar do próprio público, do próprio público, né? Os espaços públicos não podem, o cara não pode ir lá de peito aberto. Então, acho que é interessante a ideia do armamento. Por outro lado, tem o problema também do alcoolismo, do tabagismo, da depressão, né? Tem o problema, por exemplo, diversos problemas inerentes, por exemplo, à sua função. E, às vezes, causa um determinado nível de estresse. Esse final de semana, vereador Mauro, tinha, por conta das várias atividades culturais que nós tivemos no nosso município, alguns espaços tinham guardas municipais cuidando desse espaço. Lá, especificamente na Vila Jundiaí, tinha um guarda que logo em seguida foi rendido por outro, e que esse guarda chegou embriagado no centro esportivo da Vila Jundiaí, sem uniforme, totalmente inadequado às funções que foi inerente a ele. Com isso, por volta de 5, 6 horas da tarde, aconteceu lá um abuso de um menor de 9 anos por esse guarda. Esse guarda foi linchado, não sei se Vossa Excelência sabiam disso, foi linchado. Ele está preso, inclusive no hospital, porque foi preso em flagrante, né? Mas é um caso que nós precisávamos analisar com carinho. Não especificamente o problema ali na Vila Jundiaí, mas o cara estava embriagado, né? E aí, toda a guarda, claro, ela não é a sua responsabilidade. Foi um ato isolado desse guarda e que está sendo punido, né? A Secretaria Municipal de Segurança Pública está tomando as medidas, né? Certamente já abriram um processo administrativo para que esse guarda seja expulso da corporação e também do serviço público. Claro, dando o amplo direito à sua defesa. Mas é um caso que nós temos que cuidar. Todos os funcionários devem, e ao proporcionar, por exemplo, tal programa, faz-nos pensar sobre como é que esses funcionários, sobretudo da guarda, que está ali a todo momento, como tem algumas funções, que é pressão o tempo todo. E a Guarda Municipal, vereador Taubaté, ela de uma certa forma, os trabalhadores vivem em constante pressão. Nesse caso específico da Vila Jundiaí, foi um caso isolado, né? Mas o cara chegou embriagado. Será que ali também não está a doença da embriaguez? Como é que o serviço público, como é que nós, homens públicos, estamos administrando essa questão da qualidade de vida desses trabalhadores públicos? Porque, de uma certa forma, sofrem determinado tipo de pressão. Um menor, outro maior, mas nós temos que tomar esse cuidado. E esse projeto de lei vem com a ideia dessa preocupação. Então, nós pensamos a sua preocupação dos funcionários. E, por isso, queria solicitar aqui informação como é que está o andamento desse programa, desse projeto, se já foi passado pelas comissões, para que a gente possa debruçar sobre ele, se tiver que fazer emenda, ou até melhorar, ou ampliar, mas é um caso assim interessante para que nós, vereadores, possamos juntos discutirmos e apresentar para a sociedade, sobretudo os funcionários públicos. Me chamou a atenção esse problema ali da Vila Jundiaí. Claro que a família está sendo cuidada, assistência social, mais psicólogo,
porque foi um ato violento, de violência, né, a essa criança e a família, né, numa tarde de domingo, a molecada está jogando bola, brincando lá, e de repente acontece um ato desse. Nós temos que agir. Óbvio, teve a violência, o cara foi massacrado, mas nós somos contra a violência. Mas esse caso específico, como você vai controlar uma população que foi ceifada no seu direito ali de utilizar de uma forma tranquila aquele espaço, lembrando que aquele guarda estava ali para cuidar daquelas pessoas, né? Então foi um ato assim muito triste para a comunidade da Vila Jundiaí. Tem lá a Associação de Moradores que estão acompanhando também o caso. A própria Guarda Municipal tem feito o seu papel, dado ali a guarida à família, né? E o centro esportivo, que tem que continuar com a sua vida ali, ter atividade. E me chama a atenção, anteriormente, uma semana antes a gente reuniu com umas 100 pessoas ali no centro esportivo para discutirmos a funcionalidade daquele espaço. E estava ali a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Secretaria de Esporte, Assistência Social e outros atores para que aquele local possa receber de vez atividades. Inclusive vai ter um núcleo do PELC, que é o Programa e Lazer das Cidades, que vai ser implementado pelo governo local. Então a gente traz temas desses, já apresentando, aconteceu esse fato, eu tive que trazer esse projeto, porque vai de encontro, por exemplo, ao que nós pensamos em relação aos funcionários públicos, nós devemos tratá-los, temos que criar uma política, sim, de qualidade de vida. Essa é a minha fala nesta tarde, mas dizer que o guarda está preso, está no hospital, a prefeitura tem tomado as suas medidas, a medida necessária para que não ocorra tais tipo de violência. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar, vereador Iduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os internautas que nos acompanham, a imprensa. Senhor presidente, eu quero abordar aqui o tema principal, que foi aquele desmoronamento daquele salão de festa no conjunto habitacional, que está prestes a ser entregue à população de nossa cidade. Mas eu quero aproveitar e relembrar aqui, rapidamente, alguns problemas que a nossa cidade vive em função do governo do Estado de São Paulo. Rapidamente nas falas aqui, o DAE, o Departamento de Água e Esgoto, está perseguindo aí os agricultores. O DR fez uma muretinha ali na Vila Moraes, que não serve para absolutamente nada, num trecho que não dá para andar mais de 30 por hora, que os moradores foram fazer protesto, e a polícia rodoviária, que tradicionalmente não entra em confronto com manifestantes, entrou em confronto com os manifestantes. Sabesp, Saneamento Básico do Estado de São Paulo, tudo que nós falávamos aqui alguns dias atrás, está na imprensa. Já está faltando água há vários dias devido à redução da pressão de água no Jardim Universo. Então é Sabesp, é DR, é DAE, vereador Taubaté. São vários problemas que a cidade vem sofrendo em função do governo do Estado de São Paulo. Mas o que eu quero abordar é a vereadora Odete e o vereador Juliano Abi abordou o problema das árvores, com as chuvas e os deslizamentos de terra. Eu quero abordar o fato, não quero aqui dizer se é de governo A, B ou C. Eu quero aqui, vereador Chico Bezerra, chamar a atenção para a fiscalização. Que o vereador pastor Carlos Evaristo, junto com o vereador Mauro Araújo, estiveram fiscalizando uma creche, que vão colocar criança lá dentro, e pode ruir, e pode vir abaixo a qualquer momento, se continuar naquele ritmo. E esses conjuntos habitacionais, que são projetos financiados pelo governo federal, mas a incumbência e a responsabilidade pela fiscalização de qualquer obra dentro do nosso território é do município,
que significa isso? Significa, se as chuvas demorassem mais uma semana e os moradores estivessem lá dentro, poderíamos ter uma tragédia na cidade. Mais uma tragédia. Porque Mogi vem figurando com chacinas, degolamentos, e agora, se caísse esse salão de festa com os moradores lá, seria uma tragédia. Então eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e eu sempre digo que essa casa, ela tem que ter uma postura ativa com relação aos problemas de nossa cidade. Esse fato eu não entendi o porquê daquela muretinha de 30 centímetros, num lugar que não dá para os veículos andarem mais de 30 na Vila Moraes. Agora, Vossa Excelência falou do problema da água, e nós sabemos que a Sabesp reduziu a pressão da água do Jardim Universo. E eu queria aqui fazer um apelo à Comissão de Obras, brilhantemente presidida pelo vereador pastor Carlos Evaristo. Nós temos um boom imobiliário nessa cidade, tá? De obras públicas e privadas, que algumas vêm trazendo transtornos para a nossa cidade. Transtorno na fluidez do trânsito, transtorno com problemas relativos a desabastecimento, porque uma região onde você não tem uma grande rede para abastecer com água, e você tem grandes empreendimentos, eles vão absorver essa água. E agora, nós temos o problema da segurança nas obras em execução em nossa cidade. Porque nós não podemos falar, foi um caso isolado. Nós não podemos, porque um caso pode se repetir. A Boate Kiss aqui no Rio Grande do Sul, já aconteceram outros casos em outras partes do mundo. Só depois que os governantes abriram os olhos e começaram a criar leis para proteção em casas noturnas, que, aliás, nessa casa nós produzimos uma lei sobre proteção em casas noturnas. A mesma coisa é com relação às obras. As várias creches que estão sendo construídas, os vários conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, não importa a coloração, se é governo federal, se é governo do estado, se é município, essa casa, senhor presidente, a gente sempre diz, quando acontecem os problemas, as galerias enchem de pessoas. Não vão lá no gabinete do prefeito. Não vão no gabinete do prefeito. É aqui. Os vereadores terão que receber a população. Vossa Excelência, como presidente, terá que receber a população. Então eu quero aqui fazer um apelo, que diante dessa situação, a Comissão de Obras se adiante, para que não ocorra uma possível tragédia que venha a ceifar vidas em nossa cidade. Vereador, permite uma parte? Porque, graças a Deus, o conjunto ainda vai ser entregue e não tinha ninguém lá. Mas pode ocorrer. Pois não. Vereador, a Comissão de Obras, este ano, desde o mês de janeiro, mesmo antes de voltar do recesso, a comissão, nós não podíamos atuar como comissão, mas estávamos atuando como vereador, conseguimos, inclusive, corrigir algumas coisas. Vou dar um exemplo, numa obra no Jardim Bela Vista, que a construtora corrigiu um problema que tinha lá. Então, a gente vem trabalhando desde o início do ano, já antecipando e talvez até prevendo situações como esta, mas aquela situação que nós detectamos lá no Parque Olímpico, vereador, é uma situação típica, que a Comissão de Educação, junto com a Comissão de Obras, foi até lá, e eu tenho certeza, já impedimos que um mal maior pudesse acontecer ali. Então, Vossa Excelência tem a palavra desse presidente dessa comissão, que nós vamos fazer todo o empenho possível. Nós já estamos programando vistoria 2 vezes por semana, porque uma vez por semana é insuficiente. Então, nós devemos fazer 2 vezes por semana, a fim de acompanharmos todas essas obras. As obras particulares,
cabe a fiscalização ao Executivo, porque nós, não sei se nós temos poder, preciso até consultar o jurídico, presidente, se nós temos poder para vistoriar a obra particular. Eu acredito que não, né? Nós não temos esse, não sei se nós temos esse poder de fiscalização, mas nós precisamos levantar as obras públicas, sim, tanto do governo federal como do governo estadual, do Executivo municipal, nós temos vistoriado e vamos continuar, vereador. E disse um dia desses, se necessário, pedir ao presidente que, através de carta convite ou de alguma maneira, contrate para nós uma assessoria técnica para que a gente possa, devido ao grande número de obras, para que a gente possa acompanhar e até fazer esses relatórios com maior conhecimento técnico, que mesmo aqueles que são engenheiros, dependendo da obra, ele não consegue dar um parecer técnico que é necessário para esta ou aquela obra, né? Então, eu me comprometo aqui com Vossa Excelência naquilo que nós já estamos fazendo, né? Em continuar, em ampliar as vistorias, porque esse é o nosso papel como comissão de obras e como vereador, na verdade. Mas essa comissão que tem essa responsabilidade tem executado, vereador, e eu me comprometo com Vossa Excelência, até que Vossa Excelência aponte obras pontuais, que nós vamos até lá já com uma rapidez maior. Eu fico satisfeito, senhor presidente, com a colocação do senhor presidente da Comissão de Obras, vereador Carlos Evaristo, até porque vi pela imprensa que apartamentos ocupados, a população está reclamando de rachaduras. Rachaduras. Então, nós não podemos, diante dessas informações, ficarmos omissos. E para concluir... Vereador, só interromper Vossa Excelência mais um... Eu peço complacência do presidente, do fora do regimento, mas só para fazer todas as vistorias que nós temos feito, nós temos apresentado relatório, que é documento, e apontando o problema e as responsabilidades. Então, nós vamos continuar fazendo desse jeito, até porque o que Vossa Excelência está colocando é muito sério. Se acontecer alguma coisa num prédio desse, as pessoas a quem nós notificamos, elas terão que responder criminalmente. Senhor presidente, aproveitando esse minuto que resta, até para tecer um comentário, o vereador Clodoaldo, quer utilizar a palavra? Não. Quero parabenizar Vossa Excelência, vereador Eduígues, por trazer esse assunto, né, que causou grande repercussão nesse feriado prolongado aqui na cidade. Até tive conhecimento do caso pela Rede Globo, fiquei até surpreso realmente de ter visto as imagens, né, realmente assustadoras. Não só isso, vereador Eduígues, tem outras obras na nossa cidade que até hoje não tivemos resposta, como, por exemplo, o apartamento ali do Minha Casa Minha Vida, naquele empreendimento do Jardim Laí, onde a água invadiu o prédio, alagou o primeiro apartamento no térreo, e a família não teve nenhuma resposta por parte da construtora, por parte da Secretaria de Habitação, e ninguém deu um parecer final. Tivemos que acompanhar as famílias naquele período que alagou o apartamento, vereador, e junto à prefeitura, até para requerer o aluguel solidário, até resolver a situação do apartamento, e até hoje a família voltou para o apartamento, depois de muita interferência da nossa parte, fizeram ali na entrada do prédio o bueiro, né, para que a água, quando viesse da rua, não invadisse o apartamento, entrasse dentro, invadisse o prédio, invadisse dentro do apartamento dele. E até hoje não tivemos. A construtora Falheiros se nega a receber as pessoas. Até hoje não deu um parecer, uma resposta. A prefeitura disse que é culpa da construtora. A construtora disse que não tem nada que fazer. E o pouco conhecimento que nós temos, senhor presidente, por parte de construção civil, toda construtora, todo construtor responde até 20 anos pelo empreendimento que ela executou. Então realmente causa estranheza, né, e preocupação diante de outros tantos que estão sendo construídos na cidade. Eu tenho acompanhado 2 creches perto da minha casa, um no Vila Prata, outro no Parque Morumbi. Um aterro sem vergonha que estão fazendo, senhor presidente. Numa área que não precisava nem de aterro, não sei por que está fazendo um aterro. Uma área que era simplesmente fazer aplainar o terreno. Não, eles estão fazendo um aterro, jogando uma terra
trator está espalhando a terra. Eu tenho preocupação que vai ser mais um apartamento parecido, uma obra parecida como foi feito no Conjunto do Bosque, sem a devida planejamento, sem o devido aterro, para que a obra não venha trazer transtorno aos moradores no futuro. Senhor presidente, eu quero agradecer a paciência de Vossa Excelência, mas o tema é de grande importância, porque existem vidas em risco. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo da minha fala nessa tarde até relembrando um pouquinho, mas em julho, para ser mais preciso, em julho de 2012, essa casa aprovou um convênio, autorizou um convênio entre a Prefeitura Municipal e a Sabesp e a Artesp, né? Para a construção do esgotamento sanitário dos bairros da Divisa, julho de 2012. Passado um ano, 2013, para ser mais preciso também, em julho de 2013, um ano depois, este vereador fez um requerimento cobrando da Sabesp e da Arcesp o início dessas obras, as quais, em 2014, este vereador fez um outro requerimento, porque essas obras não tinham sido iniciadas. Então, autorizado em 2012, 2 anos depois, não tinham sido iniciadas ainda. Aí, meados de 2014, essas obras foram iniciadas. Em abril de 2014, essas obras foram iniciadas. Só que eles deram um cronograma de obras, que essas obras, principalmente a obra do Jardim do Novo Horizonte, estaria concluída em setembro de 2014. Então, isso é um cronograma emitido pela Sabesp. Veja, vereador Mauro, que até agora não terminaram e não tem uma ligação de esgoto feita em nenhuma residência no Jardim Novo Horizonte. Então, veja, nós já estamos com 6 meses, bem dizer, passado do mês de setembro, não temos conclusão da obra, sequer em um dos bairros, porque depois do Novo Horizonte tem o Margarida, tem o Piatã, e vai daí por diante. Nem o que tinha comprometido para ser entregue em setembro de 2014, não está concluída a obra e nenhuma ligação em residência feita ainda, senhor presidente. E o que é a razão do requerimento e a razão, e com razão os moradores fazem a reclamação? Porque lá é tudo servido, como é conhecimento de todos, por fossa séptica. E cada vez de limpar uma fossa dessa, é um trabalho danado para o SEMAI, às vezes mandar caminhão lá e limpar. E são muito poucos, estou sendo até, não vou dizer assim, humilde dizer, mas a grande maioria lá não tem uma condição satisfatória financeira para estar mandando limpar a fossa direto. E cada vez o SEMAI, a gente pede para limpar, eles mandam lá limpar 10, 8, 15, 6 fossas, mas é isso aí direto. E os encarregados de concluir essa obra, nem notícia dão mais. Então, a razão desse requerimento, eu ia falar na hora da aprovação do requerimento, mas deixei para falar em fala assim, para que pudesse explicar melhor. A razão deste requerimento é que a Sabesp e a Arcesp, eles nos deem para essa cidade, para os moradores, para essa casa e para os moradores do Novo Horizonte, do Margarida, do Piatã, quando pelo menos uma parte desta obra vai ter sua conclusão e quando pelo menos a primeira ligação numa residência seja feita. Porque do jeito que está, já vamos para 3 anos deste convênio firmado que essa casa autorizou entre a Prefeitura e a Sabesp de São Paulo. E não temos a ligação de esgoto em uma residência, em nenhuma ainda, 3 anos passados. Então, eu acho que é melhor não fazer convênio nenhum. Porque cronograma não é cumprido, o convênio não é cumprido, o cronograma de obras não existe. Porque foi 1 ano e depois desse ano do cronograma, que foi em setembro a conclusão, até agora nada. Então seria melhor não ter nem feito. Então era a razão queria falar sobre esse requerimento. Obrigado. Antes de conceder a palavra ao nobre vereador Francisco Moacir de Melo Filho, Francisco Ribeiro, perdão. Mas, meu amigo,
Eu queria registrar nesta casa, com muito pesar, o falecimento da mãe do nosso vereador Francisco Moacir de Melo Filho. Eu a conheci, tinha um carinho muito especial pela sua mãe, pelo trabalho que ela fez nessa cidade, em prol da comunidade, trabalhou muito, lá, principalmente no bairro do Jardim Santa Teresa, que é aquela comunidade. Queria registrar aqui o falecimento da mãe do nosso vereador Francisco Moacir de Melo Filho. Com a palavra, o nobre vereador. Obrigado, vereador. Primeiro eu quero agradecer todas as homenagens que foram feitas pelos colegas, de pesar pelo falecimento da minha mãe, mas Deus sabe o que faz e eu não tenho dúvida que ela está num bom lugar. E eu quero agradecer a todos. O vereador, meu presidente, você sabe que nesse país tudo começa depois do carnaval. Esse é o nosso Brasil. E vou dizer uma coisa para vossas excelências. A sessão de hoje está sendo uma sessão, para mim, pelo menos para mim, está sendo muito importante. Porque o que eu já ouvi de reclamação hoje aqui é uma coisa impressionante. Só que a gente reclama e não vira absolutamente nada, vereador Antonino, meu presidente, que eu chamo carinhosamente como Toninho. Por quê? O vereador Eduígues veio aqui e faz um pronunciamento onde ele cita que o Minha Casa Minha Vida, que é construído com dinheiro da Caixa Econômica Federal, do governo federal, a responsabilidade de fiscalização dessas obras, de quem são? Da Prefeitura de Mogi. O vereador Mauro Araújo vai não sei aonde, numa creche, e tem um negócio caindo na creche. De quem é a responsabilidade? Da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. O estudante anda de ônibus e acha que tem direito a não pagar o ônibus, porque a grande maioria das cidades brasileiras não paga ônibus. E a grande maioria das cidades brasileiras, com pessoas de mais de 60 anos, também não paga ônibus. De quem é a responsabilidade? É nossa. Porque se for para lá, para a prefeitura, se a gente fizer um projeto de lei, eu acho que nós não temos nem condições de fazer isso, não sei se pode, não sei se não pode. Se puder, eu acho que deveria ser feito. Mas, olha, tem uma infinidade de coisas que são feitas aqui. O vereador Carlos Evaristo, toda semana está lá verificando uma obra junto com outros vereadores e faz os relatórios necessários, essas coisas todas. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão. O vereador Juliano tem feito um trabalho excelente com relação ao problema da água, problema desse convênio lá do Novo Horizonte, daquela região da divisa em Mogi das Cruzes, que foi assinado um convênio há 3 anos, Taubaté. E até agora, simplesmente a Sabesp não dá nem satisfação. Mas não é só a Sabesp que não dá satisfação. Quem tem que dar satisfação é o SEMAI. O SEMAI tem que estar cobrando direto da Sabesp por que não foi feito esse convênio. Ou simplesmente encerrar definitivamente esse convênio. Então, eu queria, e quero, vereador Mauro Araújo, fazer uma sugestão para algumas comissões, que eu acho que quase que todas as comissões desta casa. Mas tem algumas comissões que têm coisas muito mais importantes para serem mostradas do que outras. Por exemplo, o vereador Carlos Evaristo está praticamente toda semana verificando uma infinidade de coisas pela comissão de obras. Ele faz os relatórios necessários, encaminha isso especificamente para determinados lugares, para a responsabilidade de determinadas pessoas. Então, eu faço sugestões. Eu gostaria que este relatório que o vereador Carlos Evaristo e a comissão de obras fizesse, fosse lido nesse plenário. Fosse lido para que a imprensa tomasse conhecimento daquilo que o senhor está cobrando
das autoridades públicas municipais. Aquilo que o vereador Mauro Araújo vai lá não sei aonde, vê uma creche que não está funcionando direito, eu posso ir num posto de saúde, vejo que as coisas não estão funcionando direito, eu venho aqui e digo, olha, estou mandando um relatório e um ofício para o senhor prefeito, pela Câmara Municipal, dando conhecimento aos senhores, para que se tome providências. Pelo menos a gente sabe que a gente está falando dentro deste plenário e falando para as pessoas, para a imprensa, para que eles tomem conhecimento. Porque tem acontecido muita coisa nessa cidade que a gente fica falando pelos cantinhos desta casa. Oh, era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, estão fazendo isso, incesto, estão fazendo aquilo. Mas eu acho que está na hora de nós termos coragem, de nós criarmos coragem, de nós cobrarmos para valer, sabe? Não é ficar só na conversa. E esta casa, na hora que a gente começar a dar importância para nós, não tenha dúvida que as coisas vão ser totalmente diferentes. Porque aquele prédio, aquele negócio que caiu ontem, se tivesse alguém olhando, e olhando realmente para valer, vendo o que a empreiteira está fazendo, que era uma obrigação do município, não estaria caindo lá e pondo em risco uma infinidade de pessoas que poderiam estar lá naquele momento. Então, eu acho que está na hora da gente realmente tomar esse posicionamento. Eu garanto para vocês que eu vou tomar. Se tiver reclamação da área da saúde, eu garanto para vocês que eu vou procurar saber, venho aqui e vou ler aqui o meu ofício que eu vou mandar para o prefeito, cobrando por que está assim, por que não está assado, por que não está assim. Espero que os outros colegas dessa casa façam a mesma coisa, porque está na hora de nós tomarmos o posicionamento, da gente realmente cobrar. Às vezes a gente cobra determinadas coisas para determinados secretários, e muitos deles, às vezes, nem atendem a gente. Todo mundo sabe disso. Ou eu estou falando mentira? Tem secretário que você liga e diz, não, está em reunião, e depois ele volta a ligar para o senhor. Ih, liga nada. Não liga, entendeu? Vou dizer uma coisa para você, eu já vi tanta coisa na minha vida, e não foi só com o prefeito, não, com o governador, meu filho, que deputados chegavam lá e enfiavam o dedo na cara do governador, o senhor está errado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Será que nós não somos e não temos coragem de fazer isso? Está na hora desta casa tomar realmente decisões com relação a determinados pontos. Eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica ao prefeito Bertaioli, aqui até porque eu acho que ele é um bom prefeito, mas tem determinadas coisas que o Bertaioli, às vezes, e o prefeito nem sabe o que está acontecendo. Então ele precisa tomar conhecimento de determinadas coisas. Se ele não tem ninguém vendo as obras e fiscalizando as coisas, a gente tem que ir lá e dizer, não está sendo fiscalizado isso, 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 e precisa ser fiscalizado. Então é isso que eu queria, o vereador Bibo. Permite uma parte, vereador? Claro. Vereador Chico, eu acho que Vossa Excelência está entrando num assunto, numa esfera, que dessa casa, senhor presidente, já devia ter feito há muito tempo. Quando nós falamos em comissão de obras, que ela está combinando, ou comissão de saúde, seja qual for a comissão, que daqui 10 dias nós vamos visitar uma obra, aí você chega lá, está tudo maquiado. Tudo maquiado. O que nós temos que mudar, senhor presidente, é convidar e convocar de uma hora para outra o secretário para vir aqui, debater nesta casa, para que ele realmente mostre o que está sendo feito e o que não foi feito. E por que está acontecendo isso? Porque, vereador Chico, há quanto tempo nós estamos nessa casa? Qual foi uma avaliação de alguma comissão que deu o resultado?
Praticamente nada. Praticamente nada, viu? Hoje, esta casa, ela pode estar tomando uma decisão, tomando uma iniciativa para que ela realmente possa estar trazendo. Em César de Souza, vereador Evaristo, os empreendedores vieram a esta casa dizer qual é o projeto? Nunca vieram. Mas vocês fizeram comissão para ver, adiantou alguma coisa? Continua tudo a mesma coisa. Isso é um desrespeito a esta casa. Eu acho que nós temos que mudar, senhor presidente. Quando tiver alguma coisa para ser avaliado, antes de nós irmos, tem que trazer as pessoas responsáveis para realmente estejam aqui nesta casa, independente se é da saúde, se é de obras, seja o que for. Mas ficar acontecendo o que está acontecendo, sempre passando o pano, realmente esta casa vai ser omissa. Próxima parte? Claro, vereador. Bom, primeiro eu fico muito feliz de ver vereadores experientes, já tem um histórico aqui nessa casa, reforçando o devido valor que a vereança ela deve ter aqui na nossa cidade. Eu concordo em gênero e grau com o vereador Chico, que nós deveríamos ser mais agressivos, não agressivos no ponto de briga, mas de fazer cumprir a nossa função e a nossa postura como vereadores aqui de Mogi das Cruzes. Eu estou aproveitando, na verdade, essa sua fala, vereador, por conta que eu logo no começo de janeiro, eu com todo o cuidado do mundo, que eu estou aprendendo a lidar com a coisa pública e com os relacionamentos entre as entidades públicas, entre os órgãos públicos, eu fiz um ofício pedindo gentilmente a composição, a planilha de composição de valores que justifique ou que justificasse o aumento de 16,67% na passagem de ônibus, né? Foi para R$ 3,50. Inclusive, um dos vereadores dessa casa até me cobrou isso logo quando começou a sessão. Eu estou esperando uma resposta até hoje. Até hoje. Eu fiz um ofício, porque sempre fazia, Caio, primeiro você faz um ofício, para não aparecer tão agressivo. Mas como de fato a resposta até hoje ela não veio, eu na próxima terça-feira, caso não venha uma resposta, eu apresento um requerimento. E diante da exposição dessa casa no dia de hoje, eu vejo que eu vou ter o apoio dos meus pares. Até porque é de se fazer direito, né, é de se fazer valer o que nós representamos aqui nessa casa, que é o interesse da população de Mogi das Cruzes. Então, eu na semana que vem, se até segunda-feira não vier uma resposta da Prefeitura Municipal, né, da Secretaria de Transporte, eu vou apresentar um requerimento com o mesmo teor do ofício. Obrigado. Presidente, eu acho que era só isso mesmo, porque quando fiz esse pronunciamento, foi simplesmente para alertar, até porque estamos aí numa fase de uma presidência que está sumindo agora, entendeu? Eu acho que nós temos 1 ano e pouco de mandato, e eu acho que não está na hora da gente termos atitudes um pouco diferentes com relação... Não é um pouco diferente, é colocarmos aquilo que a gente já faz e notificar aquilo que a gente já faz, notificando para o prefeito para que ele tome conhecimento. Mudar a sistemática. Isso aí. Muito obrigado. Com a palavra o novo vereador Benedito Faustino Tabaté Guimarães. Meu caro presidente, colegas vereadores e vereadoras, ainda bem que agora nós temos a oportunidade de chegar às casas, a muitas casas de Mogi das Cruzes. Ainda bem. Casas que eu digo, apartamentos
Porque nas casas propriamente dito, caro vereador Bezerra, poucas são aquelas que nos ouvem. Muitos moradores estão temerosos, porque além do que elencou o vereador Eduígues, do descaso do governo do Estado para com Mogi das Cruzes, Sabesp, CETESB e tantas outras SP da vida, que também a segurança nos assola. A segurança vem aterrorizando a cidade. E os internautas estão aí vendo e ouvindo que nós estamos preocupados com a população mogiana, que nós trabalhamos para que ela tenha mais paz, mais tranquilidade. Nós trabalhamos para o bem do nosso povo mogiano. Muito embora muitas vezes o que aqui falamos fazem vidos e ouvidos ocos, mas nós estamos aqui para lutar pelo interesse da nossa coletividade. E os vereadores têm se esforçado, as comissões têm se esforçado, têm saído e das ruas para ver o que está certo, mas, sobretudo, para relatar o que está errado. E eu estou dizendo tudo isso para chegar à seguinte conclusão, vereador Eduígues. Vereador Mauro, nós andamos pela cidade, pela periferia, Alto de Ipiranga, Mogilar, Socorro, Vila Oliveira, enfim, a toda Mogi das Cruzes, vereador Furlan, nós vemos milhares de residências térreas situadas em pontos estratégicos à venda. Por que à venda? Porque os moradores não têm segurança. Que aqueles que estão construindo com dificuldade as suas moradias são furtados. Tenho um amigo que já foi furtado 4 vezes. Me disse, Taubaté, não aguento mais. Estou fazendo 2 cômodos. E todo dia, ou toda semana tem um furto. É um saco de cal, é uma saca de cimento, ferro. É impressionante, eu não consigo construir. Tenho medo de ficar à noite e ser morto pela bandidagem. Por quê? Falta de segurança. É só verificar. A imprensa pode ir, você que está em casa, você que é internauta, observe. Estive andando no bairro do Mogilar e Vila Industrial durante o carnaval. Fiquei impressionado. Mais de 60 casas à venda. Alto de Ipiranga, mais de 100. Aonde nós vamos parar? Falou muito bem, vereador Mauro. E o valor das casas? Cada vez pior para a felicidade ou infelicidade do proprietário. Algo precisa ser feito nessa cidade. Nós não podemos mais caminhar desse jeito. O prefeito precisa, através do setor de planejamento, dar uma diretriz para que o nosso povo tenha mais segurança. Como? Levando guardas municipais armados? Como? Permitindo a construção de prédios? Como? Não sei. Só ele poderá, através do seu órgão competente, dizer o que é, o que não será possível, o que será ou não possível para determinado bairro. O que não se pode é hoje nós estarmos vivendo futuramente numa cidade fantasma. Infelizmente, é isso que nós não queremos que aconteça. O segundo assunto, senhor presidente, na semana passada, eu tive a oportunidade, a chamado de 2 comerciantes, estar na rua Vereador Barão de Jaceguá, vereador Odete, mais precisamente na Barão com Moreira da Glória. E eu fiquei, confesso que eu fiquei perplexo diante daquilo que eu vi. A Barão de Jaceguá, os carros vindo pela Barão, hoje tem a opção de entrar na Moreira da Glória. Olha que absurdo foi feito na rua Moreira da Glória. Quem sobe a Barão tem 3
acessos com destino ao miolo, que é a Souza Franco. Pela Moreira da Glória, a rua acima da Moreira da Glória também pode fazer conversão à direita, que é a rua Rodrigues Alves, e a de cima, a Manuel Caetano. 3 ruas convergindo para Coronel Souza Franco. Vereador Hermes, isso é um absurdo, ridículo. Fui falar com o Coronel Chiol e ele me disse, vereador Taubaté, é pedido da presidente da Associação Comercial. Falei, o que tem a ver com isso? Ela é vereadora? Ela administra a cidade? Isso é problema dela. Sábado, li no jornal ontem, o jornalista Darwin Valente publicou Centenário 1, Centenário 2. Publicou da forma com que está escrito no ofício, que já protocolizei. Faltaram alguns elementos a mais que eu aduzi no ofício, mas o que o jornalista Darwin publicou retrata a realidade. O que eu achei, fiquei indignado, foi que o Coronel Chiol me disse que foi a pedido da presidente da Associação Comercial. Pois não, vereador Furlan? Taubaté, obrigado pela parte, vereador Taubaté. Eu concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência. Quando eu li o artigo do jornalista Darwin, a princípio, eu discordei. Vou falar a verdade, eu falei, puxa, por que será que o vereador Taubaté está querendo já mudar a mão da direção de rua? Mas quando o vereador me explicou que essa rua, desde a rua Barão de Jaceguai, ela foi mudada essa mão de direção, sendo que tanto a Moreira da Glória, como a Presidente Rodrigues Alves, como a Padre João, as 3 ruas, vão para a Coronel Souza Franco e a Flaviano de Melo, hoje está interditada em virtude das obras, eu entendi a explicação de Vossa Excelência, eu tenho a academia naquele quadrilátero, e sei dessa dificuldade momentânea que estão passando os comerciantes. Concordo plenamente que essa mudança de via, mudança de direção da via, pode estar equivocada ou pela Secretaria de Transportes ou pela Associação Comercial. Não deveria ter sido feita essa mudança em toda a totalidade, da Barão a Flaviano, e sim da Coronel a Flaviano, já que a Coronel está interditada. A rua Barão a Flaviano deveria seguir o seu fluxo normal, ou seja, descendo pela Coronel, desembocando ali na Barão pela Moreira da Glória. Exato. Seria o mais justo, o mais correto, A gente olha, está ali com os comerciantes diariamente, está junto e vê esse equívoco que a Secretaria de Transportes deve ter cometido em virtude de mudar essa totalidade da mão da Coronel Moreira da Glória. Obrigado, vereador. E parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador. E no ofício, caros colegas, eu ainda coloquei que, descendo a rua Coronel Souza Franco, poderia, sim, convergir, presidente Lino, à esquerda da Moreira da Glória, sentido Flaviano de Melo, e à direita para a Barão, desafogando a área central da cidade. Era uma coisa lógica e racional. Agora, exceto, veja bem, hein, se há interesse nisso, convergindo todos os veículos para Flaviano de Melo. Se há interesse, eu não sei. Obrigado, senhor presidente. Palavra ao novo vereador Mauro Claudino de Araújo. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu estou ficando preocupado. Entendeu? Eu estou ficando realmente preocupado. E, senhor presidente, acho que cabe a Vossa Excelência a condução desse processo. A partir do momento que o vereador Caio Cunha vem aqui e fala que a administração não responde ao ofício de vereador, o vereador Chico Bezerra fala que secretário não atende o telefone e não retorna para vereador, que o vereador Taubaté, que a associação comercial está mandando mais que vereador, dizendo à cidade, senhor presidente, o dado é preocupante.
Vossa Excelência, como líder dessa casa, não é esse o assunto que me traz a fala nessa tarde, mas eu acho que Vossa Excelência tem que tomar providências. Porque se é um desprestígio do Poder Legislativo junto ao Poder Executivo, se está desafinando, senhor presidente, esse diálogo, cabe a Vossa Excelência colocar os pingos nos i e defender essa casa acima de tudo, cobrando do Poder Executivo uma postura totalmente diferente do que parece estar acontecendo. Só para informar Vossa Excelência, também fiquei surpreso, fiquei sabendo agora também como Vossa Excelência ficou. Até então, eu não tinha nenhuma dificuldade nesse sentido, mas agora nós vamos levar os fatos adiante. Senhor presidente, então, quero colocar... O vereador Chico Bezerra hoje foi muito feliz na fala dele hoje, senhor presidente, falando justamente dessa... que agora a gente vai começar o ano pós-carnaval brasileiro, e hoje, senhor presidente, me chamou a atenção um dado preocupante, e eu quero falar um pouco disso, Vereador uma matéria que... Não entrando na sua fala, mas o que o vereador Chico Bezerra falou me chamou a atenção, porque o ano começa, para muitos locais, o ano começava no mundo em março. Foi Júlio César que mudou isso aí para mudar. Por isso que nós falamos dezembro no mês 12, falamos novembro no mês 11. E aí essa mudança, mas o único país do mundo que tudo começa em março é no Brasil. Senhor presidente, e eu estou querendo comentar uma matéria, que se eu não me engano foi no Diário de Mogi, ou no Mogi News, não lembro, falando, senhor presidente, uma declaração do Poder Executivo Municipal, falando que nós tivemos o ano passado superávit. Senhor presidente, foi tudo diferente do que foi pregado durante o ano passado. O ajuste fiscal, o contingenciamento das verbas públicas, para chegar e falar que nós tivemos superávit, senhor presidente. Eu quero entender isso, porque nós pedimos aqui nessa casa, várias vezes, vereador Chico Bezerra, para a população entender o arroz, o aumento de determinadas coisas, porque se falava que a arrecadação estava a pino. Se falava, senhor presidente, que nós estávamos perdendo um período de dificuldade. E hoje me sai que a prefeitura está com 30 milhões em caixa. O superávit, senhor presidente, ou as informações estão chegando nesta casa, e aí vai me preocupar muito mais, senhor presidente, propositalmente, vereador Juliano Abbe, erradas, para confundir essa casa. As grandes obras que nós estávamos aguardando até agora não se deram continuidade. Nós estamos aguardando aí a duplicação da Guilherme Jorge, a passagem subterrânea do centro da cidade, os investimentos do SEMAI, que há muito tempo não se tem, senhor presidente, a questão lá do Vila Moraes, que era se aprendido, Butujuru, todos aqueles investimentos. A obra disparada do canal, lá, se eu não me engano, está parada a obra lá, que vai levar o esgotamento lá para o Butujuru. E nós, senhor presidente, estamos dialogando com a população em cima de uma realidade que não me parece estar acontecendo. Isso me deixou hoje extremamente chateado, porque eu tive uma conversa com o prefeito Bertaioli durante as férias e ele me falou que a arrecadação estava em queda livre. Então, senhor presidente, esse é um dado. Eu quero pedir ao vereador Sadal Sakai, que é presidente da Comissão de Finanças, da qual eu faço parte, senhor presidente, de que a gente convide o secretário Robson aqui nessa casa semana que vem, explicar esse superávit primário mesmo, para a gente saber se a gente vai cobrar investimentos, se esse ano é um ano de aperto, se não é um ano de aperto nessa cidade, que nós precisamos ter isso aí um pouco mais esclarecido, senhor presidente. Eu acho que essa informação é que depende o andamento da nossa cidade. Nós discutimos e votamos alguns projetos indigestos no final do ano passado, a toque de caixa, pensando nessa situação, e hoje somos pegos de surpresa com essa notícia do superávit.
Então, senhor presidente, eu quero deixar isso claro, quero pedir ao vereador Sadal, como presidente da Comissão de Finanças, que a gente faça isso, que a gente discuta, para que a gente possa cobrar investimentos em diversas áreas que estão se fazendo necessários na cidade de Mogi das Cruzes, vereador Chico Bezerra. E quero aproveitar, senhor presidente, minha fala agora, o meu segundo assunto, que também, senhor presidente, estava conversando com o vereador Juliano Abbe, que a questão da CIP. Nós votamos o ano passado e nós temos grave defeito, e aí a cobrança do vereador Chico Bezerra nos faz um alerta, vereador Caio Cunha. A gente vota as coisas, depois a gente esquece. A gente fala na hora ali, aqui na discussão. Senhor presidente, nós vamos criar uma contribuição que vai onerar a população da nossa cidade. Nós já criamos essa contribuição, nós não vamos criar. É que ela vai começar a ser cobrada, se eu não me engano, em maio, abril agora, vai começar a ser cobrada, e nós não temos informação nenhuma de como que vai ser feito, detalhado esse trabalho. Quando que a EDP vai passar a iluminação pública, os pontos de iluminação para a cidade de Mogi das Cruzes? Em que situação que estão esses pontos de iluminação hoje na cidade? Nós não temos nada. Vereador Taubaté, Vossa Excelência, que é presidente da comissão do SEMAI e de serviços públicos dessa cidade, que vai assumir a responsabilidade agora em cima dessa questão da iluminação pública, nós precisamos começar a eliminar, vereador Protásio. A prefeitura pode abrir mão a hora que ela quiser, o dia que ela se sentir preparada para fazer isso. Mas, senhor presidente, nós precisamos trazer para dentro dessa casa essa discussão. Serão mais de 20 milhões de reais anuais investidos pela cidade de Mogi das Cruzes, que nós vamos deixar simplesmente acontecer, sem uma ampla discussão de quanto que é o gasto disso, nas outras cidades onde isso já foi implementado, quanto isso está custando, quanto isso não está custando. Nós temos, eu já fui procurado por algumas pessoas, por alguns empresários na nossa cidade, nós temos alguns defeitos já naquela legislação que precisam ser corrigidos, antes mesmo dela ser implementada na CIP. Nós não criamos um teto, nós vamos criar alguns monstrengos, alguns empresários da nossa cidade vão pagar mais de contribuição de iluminação do que IPTU. Um absurdo. Vereador Mauro. Entendeu? Vossa Excelência está falando sobre CIP. Bom, a concorrência pública foi feita já. Não sei. Abriu o envelope agora, dia 22 de março. Fevereiro. Janeiro, né? Foi aberta a concorrência. Eu acho que, Vossa Excelência está comentando sobre isso, a gente poderia, pelo menos, pegar, o presidente poderia ter essa facilidade de trazer para ser discutido com os senhores vereadores as condições que foram feitas, porque dentro dessa concorrência pública, você vai saber o que vai ser entregue, sabe? Quantas luminárias que tem na cidade. Existe uma infinidade só solicitar de detalhes, não é isso, vereador? O edital de concorrência. Hã? Se o seu edital está na rua, é só pedir o edital de concorrência. Não, está lá, está na rua. Vai ser aberto no mês que vem. Então, era importante que fosse pedido aí por a comissão, para que essa comissão estudasse e pudesse passar para os senhores vereadores aqui o que está escrito nesse edital, para que a gente tivesse conhecimento. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento, até porque não tive a oportunidade de ler. Vereador Chico, eu fico até um pouco preocupado, vereador Juliano Abbe, com essa informação, porque, senhor presidente, eu quero estar equivocado, mas quero saber quem é responsável disso na prefeitura, vereador Eduígues. Se tem um relatório, e esse relatório já foi confirmado, que a EDP tenha passado para a cidade de Mogi das Cruzes, e que pé que está esse patrimônio, essa questão que o município vai assumir. Chama-se inventário. Esse inventário. Se isso está auditado, se isso está feito. Porque como que você solta um edital de licitação em cima de dados supérfluos? Quero saber quem está cuidando disso da licitação, porque até outro dia nós não tinha nem isso. Entendeu? Um inventário desse porte numa cidade de 735 quilômetros quadrados, difícil, duvido que isso estivesse pronto. Mas eu acho, senhor presidente, que isso nos preocupa mais ainda. Entendeu? Acho
não sei se é a comissão, acho que a comissão do vereador Taubaté que vai assumir essa questão. Nós precisamos, esse é um dado novo, um dado importantíssimo, senhor presidente, que vai informar em cima disso, que a gente precisa discutir com um pouquinho mais de presença junto, vereador Juliano, para ver que em pé que vai ser feito isso, como que a gente vai corrigir essas distorções que vão acontecer, onde já se viu o empresário pagar mais de taxa de iluminação pública de IPTU. Isso vai acontecer na nossa cidade. Nós precisamos ter várias notícias que a gente precisa corrigir dessa situação e ver que pé, como que a gente vai enfrentar isso, como a gente vai pegar o patrimônio público e o recurso público, o dinheiro, vereador Bibo, e repassar para uma empresa sem saber no que isso vai acontecer, de como que isso vai ser administrado. Essa é a minha fala, senhor presidente. Boa tarde. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscrito para falar, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo. Antônio Lino da Silva na presidência. Benedito Faustino Taubaté Guimarães presente. Caio César Machado Cunha presente. Carlos Evaristo da Silva presente. Carlos Lucareschi presente. Cláudio Kiel Miak presente. Clodoaldo Aparecido de Moraes presente. Emerson Rong presente. Francisco Maci Bezerra de Melo Filho presente. Iduígues Ferreira Martins presente. Jean Carlos Primeira Secretaria presente. Juliano Junab presente. Marcos Paulo Tavares Furlan presente. Mauro Luiz Claudino de Araújo presente. Odete Rodrigues Alves Souza presente. Olímpio Samu Tamiyama. Pedro Hideki Komura. Protássio Ribeiro Nogueira presente. Rinaldo Sadal Sakai presente. Roberto Valença Lima presente. Rubens Benedito Fernandes presente. Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado. XIX dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 19 dos senhores vereadores se encontram presentes, a quórum regimental. Antes de Vossa Excelência fazer a leitura dos papéis constando da ordem do dia, eu gostaria de comunicar a esta casa, a todos os senhores vereadores e vereadoras, ficou marcado para segunda-feira, às 9 horas da manhã, a reunião com a comissão que trata da questão hídrica na nossa cidade. Então, portanto, a reunião com os senhores vereadores e a comissão da Prefeitura de Mogi das Cruzes será segunda-feira, às 9 horas, na sala Sérgio Nogueira. Senhor presidente, não há papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis na ordem do dia, nem senhores vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, antes de encerrar a apresentação, eu quero comunicar aos senhores vereadores e vereadoras que amanhã haverá uma sessão solene criada pelo Decreto Legislativo 10 de 2009, que nós vamos tratar nesta casa sobre a campanha da fraternidade. É uma sessão solene e a nobre vereadora Odete que vai falar em nome desta casa. Será segunda-feira às 19 horas e 59 minutos. Às 20 horas, né? E já quero nesse mesmo... É só um aviso que amanhã, antes de encerrar, eu vou convocar novamente. Segunda-feira haverá uma sessão solene, que nesta oportunidade... Domingo. Mas é 20 horas depois. Segunda-feira nós teremos, como é o dia do Rotariano, e esta casa tem uma lei federal e tem um decreto legislativo número 37 de 1995, vai haver a sessão solene também na segunda-feira às 20 horas. Eu gostaria de contar com a presença dos senhores vereadores e vereadoras. Portanto, este aqui é só um comunicado, mas a convocação para amanhã estou fazendo agora. Então, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a sessão solene a realizar-se amanhã às 20 horas neste mesmo espaço. Está encerrada a presente sessão.